programa Saúde e Consciência de hoje fala sobre hábitos errados e fala também sobre aula magna. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa a professora doutora Irineia Bareta, que é a diretora do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, congregam os cursos da área de saúde de todos os campos que nós temos na universidade. E ela vem para conversar conosco hoje sobre o tema aula magna. O que é a aula magna, o que significa, qual é a importância da aula magna numa universidade. E, logicamente, ela vai dizer para nós quem é o convidado dela que veio aqui fazer a palestra. Obrigada por ter vindo aqui. Imagina. O que é, então, aula magna, professora Irineia? Maristela, a aula magna é um encontro, né, dos alunos, e aqui a gente faz em conjunto a área de saúde, na discussão de um tema importante e comum a todos. É como se fosse uma aula inaugural ou como se fosse uma aula onde a gente reúne os conhecimentos e debate esses conhecimentos. É uma aula também comemorativa, né? E como foi a escolha desse tema e qual é o tema? Antes disso, vamos lá. Qual é o tema e quem é seu convidado? O tema vai ser surpresa. Não, mas eu acho que o tema tem muito a ver com hábitos errados, né? Nós temos um monte de hábitos errados. E o nosso convidado especial desse ano é o Dr. Roberto Figueiredo. Eu acho que todo mundo conhece ele por Dr. Bactéria. E nós vamos conversar com o Dr. Bactéria, então, no segundo bloco. Daqui a pouquinho. Professora, como foi a organização, aonde vai ser, como está sendo toda essa tramitação da aula magna? Bom, todos os anos, a direção do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, juntamente com os coordenadores da área de saúde, organizam esse evento. Então, não é um trabalho exclusivo meu e nem seu, é um trabalho de uma equipe, é um grupo, né? Prefiro assim chamá-los. E todos os anos a gente faz essa aula magna no Teatro da Universidade Paranaense. Esse ano, por motivos de reestruturação, né, nós optamos por fazer no Centro de Eventos Metropolita. É um local bastante aconchegante, tanto quanto o nosso teatro. E a participação principal foi dos coordenadores, das suas secretárias e de grupo de alunos que se envolveram na organização, desde a escolha do tema, do palestrante, até cada florzinha, cada detalhe do evento foi a participação de todos. E esse evento acontece só em Umuarama? Ou nos outros campos também? Não, dentro da área de saúde, nós já há 5 ou 6 anos estamos trabalhando em conjunto. Antes, cada curso fazia a sua aula magna, era um evento um pouco menor, sem a integração, sem a multidisciplinaridade, multiprofissionalidade. E dentro do Instituto de Saúde, nós meio que padronizamos e todas as unidades da Unipar desenvolvem a sua aula magna, cada ano trabalhando um tema diferente, um tema chamativo, ou um tema importante, um tema que é solicitado pelos coordenadores. E esse ano, praticamente, encerramos aqui em Umuarama, é a última aula magna. Não, a semana que vem tem uma aula magna em Cianorte. Falta encerrar de Cianorte, mas em todas as unidades. Em todas as unidades, mas em Umuarama é um local onde são só os cursos da área de saúde. Nos outros campos, eles conversam com os coordenadores. Alguns conversam com outros, mas a área de saúde sempre está junto, né? E em relação às questões das temáticas que estão emergentes agora, a gente sabe que uma das questões é essa questão aí de meio ambiente, de contaminação, e por isso o seu convidado vem falar um pouco sobre essa situação. Mas existem outras temáticas, eu vou aproveitar que você está aqui, né, para explorar um pouquinho, né? Vamos sair um pouquinho da aula magna e vamos falar aí o que são essas discussões que vêm acontecendo agora sobre meio ambiente, sobre questões étnico-raciais. O que é isso que está sendo discutido agora nas universidades? Isso, são algumas legislações que me parece que elas precisaram ter sido aprovadas para que a gente voltasse a refletir sobre isso. Mas quais as condições de organização, de gerenciamento do meio onde se vive? Quais as relações interpessoais, quais as relações homem-homem, homem-meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente? E a universidade é o centro de discussões. É daqui que saem todas as mudanças. Então, o nosso pensamento, a nossa discussão é para a formação de ideias, de opiniões. E eu acho que a coisa mais importante de mudanças
Então, este ano estamos com 3 grandes temas sendo discutidos na Unipar e no Brasil inteiro, ou talvez no mundo inteiro, que é o meio ambiente. Dentro do meio ambiente, temos uma legislação, que é a legislação de educação ambiental, que é bem mais ampla, que envolve aí questões étnico-raciais, questões de direitos humanos, de diversidade sexual. Eu acho que é uma mudança, tanto de estrutura quanto de comportamento e de atitudes, né? E aí isso vem de encontro com a nossa aula magna de hoje. Que mudanças de atitude eu tenho que ter? Primeiro como ser humano e depois como acadêmico, e principalmente acadêmico e docente da área de saúde. Essas discussões vão resultar na prática no quê? Vai Sim. mudar o quê? Vai entrar disciplina nova na graduação? Vai aumentar as horas? Como fica isso? A inserção de disciplinas, ou talvez não disciplinas, mas conteúdos que abordem isso, né? Conteúdos que abordem esses assuntos. Além disso, projetos, tanto de extensão, que são projetos fortes nessa área, alguns projetos de pesquisa, projetos de ensino, de extensão do ensino, mas nós, durante este ano, final do ano passado e esse ano, e ainda até o meio do ano que vem, em todos os cursos de saúde da Unipar e outros também, mas eu vou responder pelos da área de saúde, temos discutido com os coordenadores de cursos, com os NDEs, com os colegiados, com os alunos nos fóruns acadêmicos sobre essas legislações, sobre como a universidade vai promover ou como a gente muda isso, como a gente insere isso dentro do conteúdo diário, dentro das atividades diárias. E a gente vê que isso é um processo bastante complexo, né? Não é da noite para o dia que você consegue fazer essa mudança. E o que é interessante, Maristela, é que você, trabalhando nas diferentes unidades, cada um de nós vive uma realidade. E aí a gente troca muitas experiências. Então, o que é realidade em Guaíra nem sempre é realidade em Umuarama e nem sempre é em Francisco Beltrão. Mas as 3 realidades juntas podem construir uma realidade ou um caminho muito melhor. Mesmo que a gente vê Guaíra, pelo menos o curso de enfermagem, que é o que eu tenho conhecimento, eles trabalham com populações indígenas, né? Já aqui, nós já não temos essa situação. A gente não tem como trabalhar com população indígena aqui, mas a gente trabalha, por exemplo, aqui vamos iniciar o trabalho agora, que é com pacientes oncológicos, e que lá em Guaíra eles não conseguem trabalhar. E Cascavel já trabalha com paciente oncológico. Então, acho que isso temos também que respeitar a individualidade de cada unidade. Qual é o trabalho da unidade de Umuarama dentro da sua realidade social. E dentro dessa realidade social, promover essa transformação. Qual é a importância do profissional de saúde dentro da realidade social onde ele está inserido? E o que é que ele pode fazer? Qual é a sua contribuição para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o meio ambiente, para melhorar a educação, a inter-relação, os direitos humanos, direitos à cidadania, para ter uma relação real, fidedigna, e eu acho que contribua para os 2 lados. Você falou em projeto de extensão, professora. Quando a gente fala em mudanças, questão do meio ambiente, a gente só pensa no biólogo ou no engenheiro de ambiente, né? E aí, esses dias eu ouvi a coordenadora de estética falando de um projeto Beleza Consciente, né? Que trata uma questão do meio ambiente, não é verdade? Isso. Esse Beleza Consciente, ele nasceu de uma discussão que nós tivemos numa reunião de coordenadoras de estética, e era um problema de uma das unidades. O que é que eu faço com o lixo que eu produzo dentro do centro de estética? Porque o lixo, você tem no hospital, o lixo hospitalar, no laboratório de análises clínicas, tem um destino. E no centro de estética, qual era o destino? Era o lixo comum ou reciclável. E muitas vezes você tem ali um produto químico que, quando você joga no lixo comum, no lixo reciclável, você promove uma contaminação ou do meio ambiente, ou daquele catador de lixo, ou de quem manipula
nesse lixo, esse frasco. Então, daí surgiu a ideia desse projeto de extensão, dessa conscientização de como lidar com esse lixo produzido dentro do centro de estética. E o que é, eu não sei se você está assim, bem inteirada da questão desse projeto, as pessoas trazem esmalte vencido? Isso, nós temos 2 caminhos. Um caminho é o próprio lixo que o centro de estética produz para ele mesmo, né? Que aí isso é a responsabilidade da universidade. E o outro é divulgar na população que deixa esmalte, batom, qualquer tipo de maquiagem, de produto cosmético em casa, vencido, jogado, para trazer para o centro de estética para a gente poder dar a destinação correta para esse lixo. Então aí está aberta a proposta, eu até preciso conversar com a coordenadora de estética, né? Para ela vir aqui no programa contigo. É muito bonito, é um programa, assim, um projeto que surgiu de uma necessidade, de uma dúvida, de uma responsável técnica de um centro de estética. O que é que eu vou fazer com isso? Eu não posso descartar aqui. Aí, voltando, essa responsável técnica era uma aluna nossa, graduada, que fez a especialização em terapia corporal e veio trabalhar com a gente. E ela sempre questionou muito isso. Mas por quê? Porque na sala de aula a gente também trabalhava a consciência ambiental. A consciência, e quando eu falo em educação ambiental, Maristela, quando a gente fala, não é só naquele lixo. Educação ambiental é muito mais ampla que tudo isso. Ela envolve conservação, preservação, mudança, diversidade, direitos humanos, ecologia, biodiversidade, então é muito mais amplo. E isso surgiu por quê? Porque há 3 anos a gente vem discutindo isso em sala de aula. Inclusive foi já tema de seminário do Instituto, de aulas magnas. De também, aula magna, né? A gente teve uma aula magna com esse tema. Então, acho que aos poucos, se a gente for despertando tanto os nossos alunos, que são os futuros profissionais, para esses temas, para esses cuidados, para essa mudança, para essa transformação, eu acredito que a gente vai viver num mundo melhor. Ok, professora, sucesso aí na sua carreira, Obrigada. nesse cargo que lhe dá tanta responsabilidade e que move, né, de uma certa forma, professores e acadêmicos envolvidos em questões novas, né, e de integralidade. Agora, nesse bloco, eu converso com o palestrante da aula magna, que está sendo promovida pela diretoria do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, juntamente com seus coordenadores. O nosso palestrante chama-se Dr. Roberto Martins Figueiredo. Já ouviu falar? Mas e Dr. Bactéria? Doutor Bactéria é bem conhecido. Tudo bem com o senhor, doutor? Nossa, é um prazer muito grande, né? Mas que chique, né? Falar aula magna, né? Podia falar magnococcus, uma coisa assim, de bactérias. Bacana, bacana. Estou muito satisfeito de vir aqui. Doutor Roberto, a gente queria saber primeiro, né, como chegou a Dr. Bactéria. Como é que foi essa trajetória profissional aí num flashback rápido? Bom, eu nem sempre fui na minha vida uma bactéria. Já foi, né? Então, eu comecei na Record, né, no programa Note a Note, com a Claudete Troiano, né, maravilhosa, tudo, né? Aí depois eu fui convidado para fazer a Globo, lá o Fantástico. Né? No Fantástico, as pessoas falam, puxa, vamos gravar, como é que é o nome daquele doutor mesmo, que eles não lembravam, não sei o que, aquele doutor que só fala de bactéria. Ah, o doutor das bactérias, é o doutor, aí virou o doutor Bactéria. E ficou uma coisa assim tão comum, né? Uma coisa tão simpática, né? Que as pessoas começaram a chamar por doutor Bactéria. Né? Então agora eu resolvi trocar agora. Meu nome na verdade é doutor Bactéria e o apelido é Roberto Figueiredo. Tá? Roberto Figueiredo. Ficou muito bom, né? Ficou, viu? É o que eu sempre falo, né? Podia ser pior, né? Doutor Verme, doutor Ameba, pelo menos doutor Bactéria simpático. Isso. E hoje o senhor vai abordar na temática da palestra que tema, que assunto? Ah, bom, nós vamos falar sobre exatamente, né, que nós temos uns levantamentos que me chegaram até no segundo livro que eu escrevi, né, que eu tenho 5 livros, né, e chegou um dado assim que é espantoso, né, falando assim que cerca de 3 milhões de crianças menores de 5 anos morrem todo ano por diarreia. Né? E desses 3 milhões, 2 milhões e 100 mil morrem por manipulação incorreta de alimentos. Quer dizer, alguém errou alguma coisa. E o que mais me assustei ainda foi, a primeira coisa que poderia passar pela cabeça da gente foi, bom, quem dá comida são os pais, né? Os pais não matam o filho de propósito. Eles devem estar matando por quê? Pelo desconhecimento da maneira correta de se manipular alimentos. Né? Eu comecei a falar e descobri uma coisa que me deixou meio espantado, né? Que além disso existe uma bactériazinha, né, chamada cabeça durítides, né? Que é a cabeça dura que a população tem. Sabe, mesmo sabendo o jeito correto, ainda teme fazer errado.
São aqueles hábitos que as pessoas vêm trazendo de pai para filho, que vem buscando, que vem empurrando, que vem trazendo, que as pessoas fazem, que aprendem com o pai, e o pai aprendeu com a avó, que aprendeu com a avó, e vai trazendo e nem se questionaram por quê. Né? Então existe uma série de coisas que a gente vai falando, as pessoas que são hábitos, que a hora que a gente fala, as pessoas até param um pouquinho e falam, puxa vida, realmente é verdade. Não é? Quantas pessoas não comem um bolo com uma formiga? Ainda tem gente que fala que faz bem para a vista ainda. Né? Come um produto que venceu ontem, fala, não, a indústria dá um chorinho a mais, e na realidade não dá. Né? Venceu, você tem que jogar fora o produto. Né? Quantas pessoas que assopram um bolo de aniversário? Ainda fala que o bolo está molhadinho. Né? Está molhadinho do sopro. Do sopro daquilo lá. Né? Usa pregador de roupa para saquinho de biscoitos. Né? Coloca fruta em fruteira. Coloca vinagre fora da geladeira, areia a panela, arruma a cama logo depois que acorda. Então, peraí, vamos perguntar. Tudo isso é errado. Vamos perguntar. Por Olha, que areia a panela é errado? Por quê? Você sabe que as panelas, geralmente quando você areia, você pega um papel branco, você passa por dentro, não sai cinza, filtro de alumínio. O que é? É que está liberando alumínio para a comida. Isso daqui está envolvido com problemas neurológicos, que é, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Então, já está comprovado que pode tem esse paralelismo aqui. Então, não se deve, tá? A gente fala, mas ela tem que estar brilhando, né? Gente, se brilho fosse sinônimo de limpeza, a pessoa teria que tomar banho e passar cera, né, para brilhar. Né? Brilho não é sinônimo de limpeza. Você quer arear a panela só pela parte externa, né? Nunca na parte interna. A panela interna tem que estar limpa, não brilhando. Aí você limpa, você pode limpar com bicarbonato, com vinagre, com água aquecida. Quer dizer, tem uma série de técnicas que você faz que não destroem a panela. Né? E tem gente que fala assim, não, porque na minha casa não tem chiqueza, né? A gente serve na panela. Né? Só que panela foi feita para produzir o alimento, não para conservar e para guardar. Né? Por quê? Porque toda panela ela passa produtos químicos para o alimento. É o que chama de migração de produtos químicos. Então você tem que, acabou de cozinhar, você tira da panela. E já que nós estamos falando, qual a panela melhor e qual a panela pior, né? A melhor que tem é de pedra-sabão. De pedra-sabão, aquela panela mineira que vem daquela região de Ponte Nova, aquele negócio maravilhoso. Sabe por quê? Os elementos que ela passa para o alimento são elementos nutritivos, nutricionais. E a pior de todos, que é do outro lado, seria a panela de alumínio. Ai, que as donas de casa amam. Que as mães são apaixonadas. Que é aquela que você põe... tem que brilhar bastante para ainda se enxergar na panela. Que guarda molho de tomate, depois a hora que vai tirar, está até esbranquiçado em volta aqui. Por que está esbranquiçado? Porque ela decapou, tirou alumínio para o molho de tomate. Então já fica aí uma orientação, né? Já fica uma orientação bem grande, gente. Não sirva não, isso aqui não é chiqueza não, isso é falta de higiene. E as melhores panelas são a de pedra-sabão. Pedra-sabão, depois você tem a de inox, que é maravilhosa também, você tem a de cerâmica, pedra-sabão e de cerâmica, desde que ela seja curtida, né? Todo mundo sabe curtir, você põe óleo, põe no calor, panela de ferro também. Né? Panela de ferro, gente, é muito legal tudo, mas nada daquela história que o pessoal passa pela cabeça, que a panela de ferro é para quem tem anemia. Não é? A cozinha, feijão e panela de ferro, que passa o ferro, gente, esse ferro aqui sai todo nas fezes, é um ferro ferroso, não é absorvido. Tá, não é absorvido. Tá, mas eu cozinhei feijão em panela de ferro. O feijão tem muito de ferro, você pode ser absorvido, mas não vem da panela. Então essa história de colocar prego, colocar ferradura, colocar coisa de ferro para cozinhar, isso é balela, porque não é absorvido nada. E só como as mães colocam essa questão, né, quando a criança está com anemia, e de colocar para fazer a comida em panela de ferro. Panela de ferro também não faz mal. Mas não faz nada. Mas bem não faz nada, só que fica bonitinho, né? Fica pesado aquilo tudo. Só que você tem que ter os cuidados. Lavou, volta no forno de novo, forno a 200 graus, pelo menos por uns 15, 20 minutos, até secar bem. Né? Depois você pode besuntar com óleo antes de guardar. Que o panela de ferro começou a oxidar, você vai perder a panela. Saindo da panela e continuamos na pia e na cozinha. Aquele paninho tradicional, úmido, que fica bem torcidinho, bem limpinho, né? Indo ali naquele cantinho da pia para enxugar toda vez que pinga a torneira. E fica molhadinho, né? Um paninho desse tem 1 milhão de bactérias a mais do que um tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. Nossa! 1 milhão a mais. Né? E para você ter uma ideia, uma bactéria, normalmente, num pano seco, ele dura 24 horas. No paninho úmido, dura 48 horas. Então, todas aquelas bactérias que vieram da sua mão, que vieram da saliva, que vieram do frango, uma salmonela que veio daquela carne, que vai escalar, vai até reproduzir por causa da umidade e vai ficar 48 horas, quer dizer, passando de novo para a tua mão, passando por utensílios que você vai enxugar. Então, gente, esse paninho aqui está molhado, tem que botar para lavar. Né? E paninho descartável também é legal utilizar. Né? Só que é interessante, uma vez eu implantei numa cozinha um paninho descartável, estava aquele buraquinho, aquele negócio todo.
Aí eu cheguei na cozinha, o cozinheiro estava muito bravo comigo, né? Ele virou para mim e falou, doutor, aquele pano que o senhor implantou não presta. Eu falei, por que não presta? Ele falou assim, não aguentou nem 7 lavadas. Então a gente sabe que o paninho descartável não aguenta 7 lavadas, ela não devia aguentar uma lavada, que é descartável. Né? Então, gente, descartável está no nome. Se usou, joga fora. Tá? Então, donas de casa, mães, vós, tias, por favor, vamos aí dispensar o paninho, né? Ou utilizá-lo e já colocar para lavar. Utilizar algo de algodão branco, não tenho nada contra, sempre um paninho para mãos e outro paninho para louça. Por que não pode ser o mesmo? Porque a mão tem as suas bactérias, o utensílio não tem. Mas uma das coisas mais contaminadas que tem é a mão da gente. Tá? Uma mão da gente, eu falo muito isso daqui, sabe que bonitinho? Eu falo para treinamento de garotadinha de 8, 9, 10 anos, que o nível de contaminação de uma mão é semelhante ao que você tem dentro do nariz. Então eu falo assim, se você pegar um sanduíche para comer, é a mesma coisa, e não lavar a mão, é a mesma coisa que você pegar o sanduíche, passar dentro do nariz de uma pessoa e comer. Não é? Então, molecada, vê essa imagem aí, eu começo a lavar a mão. Né? Nossa, muito forte mesmo, né? Não, mas para garotada eu acho legal que você tem que convencer o garoto. Né? A hora que você convence um menino de 8, 9, 10 anos, ele passa a ser o seu aliado, mas um aliado daqueles ferrenhos. Né? Ele não admite que o pai erre, que a mãe erre, ele pega no pé. Né? Por exemplo, se você fala para o teu filho assim, não joga o lixo na rua. Né? Se de repente você bobear jogar um papel, você pode ter certeza que ele vai pegar no seu pé. Né? Que o moleque é meio, né, meio ferrenho daquilo que ele faz. Então, são coisas que você pode utilizar para mostrar para os garotos que eles veem uma imagem, e a partir do instante que eles acreditam, ele vai ser um daqueles defensores, né, do que você fala. É muito legal. É verdade. Eu vejo pela minha sobrinha, ela tem 5 anos, e há esses tempos ensinaram educação no trânsito. Sim. E aí ela ficava assim, tia, tá vermelho, pare. Tia, tá amarelo, cuidado. Então, assim, eles assimilam e eles realmente cuidam, né? Cuide, se vê alguém de fora ainda falar, né? Que parece que o pai, a mãe, assim, eles falam, entra por ouvido, sai pelo outro. Agora, se o professor fala, né? Eu tiro até para o meu filho estava difícil de fazer, ele fazer algumas coisas, até quando ele era pequeno. Aí eu fui dar uma palestra na escola dele. A partir daquele dia, nossa, ele ouviu, era o doutor Bactéria que foi na escola dele, ele começou a fazer 1000 coisas, lavar a mão, pegando o pé de todo mundo, ele virou um fiscal. Fiscal do doutor Bactéria, virou uma bacterinha. Isso. Doutor Bactéria, uma dúvida. Eu assisti uma palestra sua e no momento em que estava falando, alguém que falou perto de mim, eu não conseguia entender. A questão de lavar a carne. Sim. Como é que é isso? Você deve lavar a carne, né? Tem muita gente que eu sei, tem muita gente que lava a carne. Eu lavava, mas aí eu não escutei o porquê, fiquei pensando. Eu já até entendo vocês, né? Que a gente fala assim, bom, para eu ter higiene com o meu corpo, o que eu faço? Tomo banho. Para higiene com o carro, lavo o carro. Para ter higiene com o animalzinho, lava o animalzinho. Então, para ter higiene com a carne? Lava a carne. Lava a carne, puxa vida. Né? Mas olha só, se você lavar uma carne, imagina uma carne, você não vai tirar nenhuma bactéria que está nela. Você não vai tirar as bactérias, quer dizer, elas permanecem lá dentro. Você lava com o quê? Com água. Quer dizer, você está aumentando a quantidade de água da carne. Né? Inclusive, a carne vermelha fica até esbranquiçada, aumenta a quantidade de água. Se você não tirou bactérias, está num elemento cheio de nutrientes que é a própria carne, não tirou bactéria e aumentou a quantidade de água, o que vai acontecer com as bactérias? Vão crescer. Então, na verdade, quando você está lavando uma carne, você está aumentando a contaminação dela. Né? Sem falar que você espalha gotículas de contaminação para a tua cozinha toda. Tem gente que fala assim, puxa, hoje eu estava até almoçando, né? Uma moça que estava com a gente falou assim, puxa, mas às vezes eu olho e tem uma mosca em cima da carne. Eu falei, aquelas bactérias que foram depositadas, se você lavar, vai aumentar a quantidade daquelas bactérias que estavam lá. Então, não lave a carne. Não se pode lavar carne de jeito nenhum, você não tem uma vantagem em lavar carnes. E tem gente que coloca água quente em cima da carne, não sei se tem pontos cozidos com ponto cru, é uma desgraça perfeita. É uma contaminação total. Né? Já vi gente lavar carne moída em aquele escorredor de arroz. Aquele lavador, isso daí é terrível, gente. Então, não lave carne, né? Mas aposto que muita gente está olhando a gente e fala assim, você pode falar o que você quiser, vou continuar lavando. Olha aquela bactéria. Eu parei de lavar, hein? Eu parei de lavar. A cabeça do Ritz aqui, né? Bom, como eu sou enfermeira, né? Eu gostaria de lhe perguntar algo que eu vi muito hoje, eu já não estou mais em postos de saúde, porque trabalho em instituições de ensino, mas a gente vê muito a mãe que vai levar o nenenzinho na unidade básica para consultar, que ela chupa a chupeta. E aí a chupeta cai no chão e a mãe passa na boca. É correto? Nossa, gente, bom, primeira coisa, eu costumo falar que mãe de primeira viagem é uma desgraça, né? Que ela pega, tem excesso de cuidados. Gente, criança tem que ser criada engatinhando no chão, em contato com terra, em contato com areia, né? Esse contato que ela faz com animais, tudo isso daqui, vai criar o quê? Anticorpos nela, vai criar uma resistência. E se você não deixar que o seu filho crie essa resistência até os 5 anos, tá, você está condenando ele até a vida toda com problemas respiratórios. Né?
Então você tem que criar o seu filho em contato com terra, em contato com areia, para ele criar esse contato, criar resistência, né? Criar contato com bactérias. Só que você não pode passar bactérias suas que inclusive podem ser patogênicas. Por exemplo, vírus da gripe, de resfriado, vírus da mononucleose infecciosa, o vírus da herpes, o fungo, a levedura que causa candidíase bucal, a bactéria, né? O Streptococcus mutans que causa cárie dental, a bactéria que causa gastrite, úlcera, que é o H. pylori, né? O Helicobacter pylori. Tudo isso daqui pode estar na saliva da pessoa. Aí a mãe vai, chega e beija o filho na boca. Né? Passa tudo isso aqui para ele. Ou então assopra a colherzinha dele, né? Cospe na colher do garoto. Ou então chupeta no chão, passa na roupa 3 vezes na boca, enfia na boca do coitado do moleque. Né? Parece que tem bactéria materna, não tem perigo. Né? Bactéria materna não tem isso daqui. Não, Mas gente. tem. Crie o seu filho sem excessos, mas respeite a higiene dele. Então fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Né? Não tem excesso com o seu filho, mas cuide da higiene dele. Doutor Bactéria, queria tanto ficar o dia inteiro conversando, mas que nosso bom, tempo nossa, acabou. prazer grande, né? puxa vida, A gente muito vai precisar gostoso falar encerrar o contigo. programa. Lembrando que o doutor Roberto é biomédico, né? Sou biomédico, tudo, a gente tem no Facebook, né, eu coloquei uma coisa totalmente gratuita para quem quiser, é só você escrever Doutor Bactéria e curtir a nossa página, está tudo em forma de PowerPoint para as pessoas pegarem realmente e utilizarem em trabalhos escolares, onde você quiser, tem mais de 400 trabalhos lá dentro, totalmente gratuito, que é informação, divulgação sobre higiene. Olha aí, fica a dica, acesse o Facebook do Dr. Bactéria, né? E conheça um pouco mais sobre esses hábitos errados que nós ainda cultivamos. É isso. Certo? Nós ficamos por aqui, eu espero vocês na próxima semana. Até lá!